Aleluia. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, queridos. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus. Tenho certeza que irá edificar as nossas vidas. O texto encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 2. É o primeiro versículo que nós vamos ler essa noite. Marcos, capítulo 2. Quero louvar a Deus pela vida do nosso ministério de adoração e ministério de adoração através da dança. Muito lindo a apresentação que prepararam aqui essa noite. E como há uma conexão, né, entre as nossas vidas nesse lugar, a apresentação que Deus colocou aí no coração das lideranças dos ministérios tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar aqui essa noite. O tema da nossa mensagem é vasos transbordando de Deus. Vasos transbordando de Deus. Aleluia. Marcos capítulo 2, vamos ler o versículo 22. Depois nós vamos ler alguns outros versículos em outros textos também, mas esse é o versículo base, que diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 2, versículo 22. Eu gostaria de pedir que todos pudessem tomar os seus lugares e permanecer sentados, né? Vamos evitar agora se levantar, tomar água, enfim. Apenas o pessoal da intercessão, né, de pé, orando, intercedendo pelas nossas vidas. As demais pessoas permaneçam focados, que Deus deseja falar conosco, amém? Então vamos estar atentos à palavra de Deus. Marcos capítulo 2, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vou repetir a última frase, quero que você repita comigo. Diga assim: mas põe-se vinho novo em odres novos. Aleluia. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Eu quero te pedir, Paizinho querido, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. O Senhor já manifestou a Tua presença nesse lugar, através da adoração, das ministrações de dança que foram feitas aqui essa noite. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor ainda tem muito a derramar sobre as nossas vidas. Então colocamos mais uma vez a nossa mente, o nosso coração diante de Ti. Eu quero orar, interceder por cada família aqui representada, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa trazer revelação aos nossos corações, que as palavras que possam sair da minha boca sejam direcionadas por Ti, que venham do coração do Senhor aos nossos corações, que haja entendimento e, acima de tudo, transformação em nossas vidas. Amados, eu tenho certeza, né, diante do que nós já representamos aqui essa noite, do quanto nós declaramos o nosso amor, abrimos a nossa boca em adoração, tecemos palavras de adoração ao Senhor. Eu não tenho dúvida que verdadeiramente nós temos aqui essa noite muitos vasos sedentos por transbordar diante da presença de Deus, por transbordar da presença de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pessoas sedentas em busca da presença do Senhor. Nós não saímos das nossas casas por acaso para um encontro social, mas sim para virmos
prestar um culto ao Deus ao qual nós cremos e amamos, e receber um vinho, um óleo novo sobre as nossas vidas. E esse é o desejo do Senhor também para conosco. Todos nós desejamos isso. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer essa noite é: quem está aqui essa noite verdadeiramente disposto, decidido a ser um vaso novo? A ser um vaso novo. Porque nós percebemos aqui, queridos, e por isso eu fiz essa pergunta, e é muito importante que você declare isso diante de Deus. Porque nesse texto que nós lemos, ele diz assim: olha, ninguém põe o vinho novo sobre o odre velho, senão ele se quebra. Mas põe-se um vinho novo em odres novos. Isso significa dizer que nós precisamos entender que quando estamos diante da presença dele e quando desejamos receber verdadeiramente algo dele, precisamos estar dispostos a passar pelo processo de transformação do desejo dele de fazer de nós algo e fazer em nós e de nós algo novo. Deus, ele está sempre pronto, desejoso em moldar a nossa vida, em retirar algo de nós que não o agrada e colocar algo dele em nós, de retirar algo que talvez tenha nos impedido de termos um relacionamento de mais intimidade ainda com ele, e colocar algo dele que nos aproxima ainda mais dele. Quem está entendendo, diga aleluia. Então nós precisamos essa noite iniciarmos essa mensagem com a convicção de que verdadeiramente desejamos nos tornar, e que reconhecemos também que precisamos nos tornar um vaso novo para receber esse algo novo de Deus que ele tem preparado para as nossas vidas, queridos. Porque eu creio plenamente, queridos, que Deus tem preparado um novo tempo para a minha vida, para a sua vida, que Deus tem preparado um novo tempo para as nossas famílias, que há algo novo de Deus que nós iremos verdadeiramente vivenciar, desfrutar. E um dos maiores obstáculos, sabe, gente? Um dos maiores obstáculos que as pessoas elas enfrentam para verdadeiramente serem pessoas cheias de Deus é a dificuldade em reconhecer que precisa verdadeiramente mudar. Quem conhece alguém que reconhece que tem uma dificuldade muito grande em mudar, ou que tem uma resistência muito grande em mudar? Quem conhece alguém assim? É ou não é verdade? O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande, há uma resistência em reconhecer que precisa mudar. Mas se nós desejamos viver o novo de Deus, precisamos partir da premissa de que há uma necessidade de mudança em nós, e que nós desejamos passar por esse processo de mudança para que ele possa vir e transbordar sobre nós, queridos. Porque senão nós vamos ser quebrados. Não é assim que o texto ele diz? Pegar algo não, eu quero ficar assim com todo que Deus. Não dá. Não dá para querer continuar do mesmo jeito e se encher ainda mais de Deus. Não dá. Porque o que você tem de Deus em você fez de você a pessoa que você é agora nesse momento. O que você já tem de Deus em você fez com que você pudesse ter os resultados que você tem hoje. Mas o reconhecimento e o desejo da mudança, de se moldar ainda mais segundo a imagem e semelhança do nosso Criador, é isso que vai fazer com que haja um espaço
para que Ele possa preencher e moldar ainda mais o teu coração, para que você possa viver esse algo novo que Ele tem preparado para nós. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela aí: o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Eu quero ler um outro texto, querido. Se você quiser, você pode acompanhar comigo aí. Nós vamos ler alguns textos essa noite, para que você possa entender claramente o que Deus deseja falar ao teu coração. E o segundo texto, ele está em Jeremias. Jeremias, no capítulo 18, onde ele diz assim, olha: palavra do Senhor, a partir do verso 1, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós. Assim sou eu, assim é você. É isso que o texto diz. O último versículo: será que eu não posso fazer assim como esse oleiro? O texto ele diz que o oleiro estava lá fazendo o vaso, mas num dado momento aquele vaso ele se desmanchou, e o oleiro então ele começou a fazer e diz: assim como ele bem desejou, outro vaso. E aí o Senhor fala então ao coração dele, diz: será que eu não posso fazer assim também com você, como eu bem desejar? Você também é como um barro nas mãos do oleiro. Nós somos esse barro nas mãos do oleiro, e Ele deseja moldar as nossas vidas. Ele deseja fazer segundo a vontade dEle, mas a vontade dEle ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Ele sabe o melhor para a minha vida, para a sua vida. Ele deseja verdadeiramente nos moldar e derramar sobre nós um vinho novo essa noite. E esse vinho será derramado sobre as nossas vidas, queridos. Mas uma pergunta que eu quero fazer para você essa noite: para que você deseja ser cheio ou ser cheia de Deus? Vou repetir a pergunta: para que você deseja ser cheio ou ser cheia de Deus? É interessante que o comum é a gente perguntar assim, não é? Quem quer ser cheio de Deus? E recebemos como resposta o que o nosso querido Pablo ali, ele já declarou, né? Oh glória! Aleluia! O comum é fazermos essa pergunta. Mas a pergunta que o Senhor nos faz essa noite é: para que você deseja ser cheio, ser cheia de Deus? Porque o nosso Deus, Ele não trabalha por acaso. Tudo que Ele faz tem um propósito. E esse propósito é a chave para você essa noite ser cheio, ser cheia de Deus. Porque eu creio verdadeiramente que Ele deseja nos encher. Todos nós concordamos com isso. Todos nós declaramos aqui essa noite, eu perguntei, todos nós declaramos que desejamos ser cheios de Deus. Mas para quê? Aí é onde está a chave, queridos. A resposta a essa pergunta é o propósito que Deus tem estabelecido abaixo do céu para a sua vida, para a sua família.
O desejo dele é nos fazer verdadeiramente transbordar na presença dele. Mas há um propósito específico para isso. E há algumas coisas também que muitas vezes vão tentar nos impedir de cumprirmos esse propósito. E agora eu quero ir para um terceiro texto. E aí nós vamos parar nesse terceiro texto agora, que é em 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Esse texto ele vai nos ensinar alguns passos ali, para que nós possamos verdadeiramente ser cheios de Deus e cumprir com o propósito que Ele tem estabelecido para as nossas vidas, queridos. 2 Reis capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas vazias. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite, naquele momento então, ele parou de jorrar. Meus amados, olhem para cá. O primeiro passo para que aquela mulher pudesse ser cheia foi ela reconhecer um vazio que havia, um espaço, uma ausência que precisava ser preenchida. Muitas pessoas, queridos, têm uma resistência em reconhecer a necessidade de mudança, porque acham que nelas já encontram ali tudo o que elas precisam, as verdades, as respostas. Mas esse texto ele fala de alguém que pôde experimentar o milagre de Deus, que puderam ali ser cheios, ser preenchidos. Aquelas vasilhas, aqueles vasos foram ali preenchidos, mas aquela mulher, para que tudo pudesse fluir, ela precisou inicialmente reconhecer que havia um vazio, uma ausência. Num dado momento, quando o profeta ele pergunta para ela assim: olha, vai lá, o que é que você tem aí? E as primeiras palavras saem da boca dela, ela diz assim: eu não tenho nada. Essa noite, queridos, eu não sei como foi que você chegou até aqui, mas eu tenho certeza que se o Senhor te trouxe até aqui, esse lugar, queridos, é porque há algum vazio que precisa ser preenchido na sua vida. E Deus trouxe você até aqui essa noite para que esse vazio ele pudesse ser preenchido. Porque o desejo do Senhor é que nós possamos ser cheios da presença dEle. O tema dessa noite, da nossa mensagem, é vasos cheios de Deus. Mas para que Ele possa encher, nós precisamos reconhecer diante dEle que há algo em nós que precisa ser preenchido. E só você pode declarar essa noite para Ele qual é o vazio, qual é a área da sua vida que você deseja que essa noite o Senhor Ele possa te preencher e te encher.
Porque o Senhor tem preparado essa noite um momento muito especial para preencher todo o teu coração. Todo vazio essa noite será preenchido. Mas é necessário que haja esse reconhecimento. Aquela mulher, ela declarou, ela reconheceu que havia um vazio, uma ausência, algo que precisava ser preenchido. Talvez na sua casa, talvez há um vazio, talvez no seu casamento, talvez no relacionamento com os seus filhos, no relacionamento familiar, talvez um vazio em relação a algo material, diante das dificuldades que você tem enfrentado, e você deseja que o Senhor ele possa preencher algo que possa trazer provisão para a sua vida. Eu não sei qual é o vazio que trouxe você até aqui essa noite, o que você deseja, mas o que eu posso declarar para você essa noite é que você veio ao lugar certo, que você veio em busca daquele que verdadeiramente pode preencher todo vazio, daquele que tem resposta para toda e qualquer pergunta, para aquele que tem solução para todo e qualquer problema. Essa noite ele vai nos preencher e vai nos encher, queridos. Mas quem está disposto a reconhecer essa noite? Quem já começou a declarar aí diante de Deus, ao Espírito Santo, porque Ele sonda o nosso coração? Eu sei que você já tem falado, Ele tem já falado com você até aqui, você tem declarado para Ele: Senhor, eu desejo ser preenchido, eu quero que o Senhor encha a minha vida nessa área. Talvez você tenha uma ausência de um amor, eu não sei, queridos. Mas eu sei que Ele vai encher vasos aqui essa noite. Na vida daquela mulher, sabe, gente, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos, e talvez você que veio até aqui essa noite, e talvez essa ausência que havia também na vida dessa mulher, talvez haja na sua. Nós percebemos que havia na vida dessa mulher uma ausência de uma perspectiva de futuro. Porque quando o profeta fala com ela, ela diz assim para ele: olha, eu não tenho nada, um pouquinho de azeite aqui, enfim, eu vou fazer aqui preparar um pãozinho aqui, eu e meu filho nós vamos comer, e em seguida nós vamos morrer. É isso que ela declara. Nós vamos comer, e em seguida nós vamos morrer. Ou seja, não havia mais não havia uma perspectiva de futuro, não havia um projeto, um sonho. Ela não disse: não, nós estamos aqui, nós vamos comer, mas eu creio vai acontecer isso, o Senhor vai fazer isso na minha vida, eu creio. Nós temos vivido um tempo, queridos, em que muitas pessoas estão sem perspectiva, estão vivendo sem perspectiva. Nunca se viu tantas pessoas tentando contra as suas próprias vidas. Alguém que tenta contra a sua própria vida é alguém que desistiu, porque não havia mais nenhuma perspectiva para ela. Então ela desistiu. Nós percebemos isso na vida dessa mulher. Já não havia mais uma perspectiva de futuro. Mas Deus trouxe você até aqui, queridos, porque ainda que até aqui não haja uma clareza diante da perspectiva, diante daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, mas eu quero declarar que Deus, Ele já tem um projeto específico estabelecido. Há uma perspectiva de futuro no coração de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus, Ele diz que Ele tem bons planos ao nosso respeito. Ou seja, ainda que talvez você ainda não conseguiu encontrar esse projeto, mas esse projeto já nasceu no coração de Deus. E essa noite eu creio que o Senhor, Ele vai trazer a corações aqui uma perspectiva, vai trazer um novo projeto, vai trazer reativar talvez sonhos que estavam perdidos, que estavam esquecidos. Quem crê nisso? Ainda que talvez não haja tanta clareza assim, mas o Senhor trouxe você até aqui porque Ele deseja reacender talvez projetos que estavam esquecidos. Talvez projetos que você diz: poxa, é um período, é um momento tão complicado, é um momento tão difícil.
Mas não há momento difícil para Deus, queridos. Não há nada que possa fugir ao controle de Deus. Deus vai fazer também, sabe, queridos? É outra lição que nós aprendemos aqui através desse texto. Que Deus, Ele vai fazer você transbordar com aquilo que você já tem. Preste atenção nisso. Deus vai fazer você transbordar com aquilo que você já tem. Porque é interessante que quando o profeta fala com aquela mulher, a princípio, eu não tenho nada, mas depois ela diz assim: mas eu tenho uma vasilhazinha ali, tem um pouquinho ali. Ela lembra de que havia algo que talvez estava esquecido. Muitas pessoas, sabem, queridos, não têm transbordado de Deus, porque não têm verdadeiramente valorizado aquilo que já tem. Muitas pessoas não têm transbordado de Deus, porque não têm atribuído o verdadeiro valor a pessoas que já estão perto delas. Há pessoas que não têm transbordado de Deus dentro da sua casa. Quem deseja de transbordar de Deus no seu lar e na sua família? Aleluia. Então você precisa valorizar, honrar aquilo que Deus já te deu. Se você deseja, porque, queridos, olha, Deus, Ele deseja transbordar em todos os detalhes da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então nós já podemos sim transbordar de Deus, honrando, amando dentro do nosso lar. Aquela mulher, talvez ela já havia esquecido. Tem muitas pessoas que não têm transbordado de Deus porque não têm atentado para aquilo e não têm expressado constantemente a sua gratidão por aquilo que o Senhor já lhe confiou, queridos. Quem está com a sua família aqui do seu lado aqui, faz assim para mim. Quem está com a família aí? Olha para essa pessoa linda que está perto de você aí. Faz um coração assim para ela. E diz assim para essa pessoa: você é muito especial para mim. Agora diz assim para ela: eu quero transbordar de amor sobre a sua vida. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Porque, queridos, olha, nós começamos, sabe, verdadeiramente a transbordar quando nós começamos a nos doar. E é interessante que a cultura do reino de Deus, ela é totalmente diferente da cultura do nosso mundo natural. Na cultura do mundo natural, quando eu dou algo a alguém, eu fiquei sem, eu perdi. Não é assim? Que as pessoas, todo mundo, se eu dei, então. Mas a cultura do reino de Deus não é assim, queridos. Quanto mais nós nos doamos, mais nós recebemos. Quanto mais nós amamos, mais nós recebemos amor. Quanto mais nós expressamos o nosso carinho, a nossa gratidão, mais nós somos também amados. Pessoas vão ter gratidão pelas nossas vidas. Por isso precisamos estar sempre expressando tanto amor, queridos. No domingo passado eu tive uma experiência assim, algo bem simples, né? Mas Deus fala conosco na simplicidade. Nós estávamos em São Paulo, né? Lá no Apacentar Church. E foi muito interessante que eles estão numa retomada também lá. Foi um momento muito difícil, desafiador para a igreja, enfim. E havia uma expectativa grande, né, no coração dos pastores, de alguns líderes, né, que a igreja está retomando, a igreja voltando a encher ali e tal de pessoas. E nós no domingo estávamos lá com eles
abriu as inscrições, que lá eles ainda estavam fazendo inscrições para o culto. E para a glória de Deus, queridos, bombou lá o número de pessoas lá na igreja, estourou as inscrições. Quando chegou a hora do culto, a igreja estava linda, repleta. O pessoal teve que pegar umas cadeiras para colocar lá no culto. Pastores, o pessoal super feliz, a igreja linda. E nós estávamos ali naquele lugar, queridos, com uma missão de Deus, para transbordarmos de amor sobre a vida daquelas pessoas, para transbordarmos de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E foi tudo muito lindo. E quando foi no final do culto, assim que a gente sai, aí o meu telefone começou e quando eu fui olhar, vários irmãos, várias irmãs mandando foto daqui da igreja, vídeo, porque o mesmo transbordar que Deus estava fazendo lá em São Paulo, no Apacentar, no domingo passado Deus estava fazendo aqui, através da vida de cada um de vocês, através da vida do irmão Adler. O pessoal botando também cadeira. Não, pastor, todo mundo super feliz, queridos. Mas sabe o porquê isso, queridos? Sabe por que isso está acontecendo? Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim para ela: Deus tem usado a sua vida. Isso está acontecendo, querido, porque Deus tem usado a sua vida. Porque Deus tem usado a vida dos irmãos, das irmãs, pregadores, supervisores, líderes de célula, líderes de ministério, membros de ministério, irmãos e irmãs, que têm transbordado do amor de Deus sobre as pessoas. Eu tenho olhado, queridos. Eu paro em casa nas quintas-feiras e fico olhando assim as fotos das nossas células. Aí eu dou zoom assim, olha. Eu dou zoom para olhar a expressão de cada um de vocês. Eu fico lá no meu sofá, pastora. Eu sento lá no sofá e eu fico dando zoom assim, olhando as expressões assim. Eita, olha que alegria. Olha o sorriso transbordando, de máscara alguns, mas a gente consegue perceber nos olhos quando nós estamos transbordando do amor de Deus, quando nós estamos verdadeiramente nos derramando do amor de Deus sobre a vida das pessoas, as pessoas sendo atraídas, famílias sendo alcançadas, jovens nas praças pregando a palavra de Deus, adorando, outros jovens intercedendo naquele momento. A coisa mais linda, quando eu passei essa semana, quando eu vi ali a praça repleta de jovens, as mães das crianças lá acompanhando ali, já sendo atraídas também para a presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, a adoração, sendo impactadas ali, queridos. O amor de Deus está sendo derramado através da vida de cada um daqueles irmãos que estavam ali envolvidos, uns orando, outros intercedendo, outros adorando, outros estavam só lá aqui participando, mas o Senhor, Ele está transbordando também através da sua vida. E quando nós estamos transbordando, o Senhor, Ele continua nos enchendo. É assim do reino de Deus. Quanto mais nós transbordamos, mais Ele vai derramando sobre as nossas vidas, queridos. É por isso que Ele nos trouxe essa noite, porque Ele deseja se derramar ainda mais sobre nós. Terceiro ponto, olha: não tenha medo, obedeça. Quer ser cheio de Deus? Não tenha medo, não tenha medo, obedeça, se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, busque ao Senhor. É interessante que nesse versículo, no verso 5 desse texto, ele diz assim: partiu pois dele e fechou a porta. O profeta, ele dá uma instrução para aquela mulher: olha, vai, né? Entra na tua casa, fecha as portas com os teus filhos.
E ela não pensa duas vezes. Ela não fica achando estranho: eu vou fazer o que aqui dentro dessa casa? Eu só tenho somente isso. Eu vou morrer ali dentro sem... Não, queridos. Ela escuta e obedece. A obediência é um dos grandes princípios. Se nós desejamos ser cheios de Deus, precisamos estar dispostos a obedecer a voz de Deus, a nos colocarmos no lugar que o Senhor Ele deseja, a sermos pacientes. Ela entrou e aguardou, e o milagre aconteceu. Essa noite, se você decide obedecer a voz de Deus, ouvir e obedecer, o Senhor Ele vai transbordar sobre a sua vida, querido. Ele vai falar tremendamente ao teu coração. Partiu, pois, ela e fechou a porta. Não tenha medo, querido. O medo, ele nos afasta do amor de Deus. Se você deseja verdadeiramente que Deus transborde sobre a sua vida, você precisa abrir o teu coração para Ele. Não precisa você abrir a sua Bíblia. Eu vou contextualizar aqui para nós ganharmos tempo. Já estou finalizando a mensagem. O ministério pode ir se posicionando. Em Gênesis, queridos, no capítulo 3, versos 9 e 10, é aquele momento que narra o momento em que Adão ele havia pecado. E diz o texto que Adão ele se esconde. Não é assim? Quem conhece aqui a história de Adão? Adão ele peca, e como Deus fazia de costume, ele chega lá no jardim, vai procurar Adão. E Adão estava escondido. E quando Deus pergunta para Adão: por que vocês? E ele diz assim: olha, porque tive medo. Essa é a resposta de Adão, preste atenção nisso. A resposta de Adão é: porque tive medo. Mas olha que interessante, queridos. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus ele diz assim: olha, eis que eu não vos dei um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Olha para a pessoa que está do seu lado e faz assim para ela. Faz assim para ela. E diz assim para ela: Deus te deu um espírito de coragem. Aleluia. Deus te deu um espírito de coragem, então não tema, querido. Porque essa noite Deus vai falar aos nossos corações aqui. Talvez Deus fale ao teu coração acerca de algo grande. Então é noite de você sair daqui entendendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É isso que a palavra de Deus diz. E é o amor de Deus, esse verdadeiro amor é o amor de Deus que está aqui nesse lugar, que vai transbordar sobre a sua vida, sobre a sua família. Então esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque o inimigo, queridos, ele está sempre tentando vir. E olha que interessante. Se Adão ele disse assim: eu tive medo. E em 2 Timóteo diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Olha, espírito de medo. Não sei se você já havia tentado para isso. Então o medo é um espírito. Não é verdade? Ele diz: olha, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem. Então se o medo é um espírito, e Deus não deu nem criou o espírito de medo, então o medo é um espírito maligno, queridos. Maligno. Por isso que tantas pessoas têm sofrido com síndrome de pânico, dentre outras coisas. Mas Deus não nos deu o espírito de medo. Se alguém chegou até aqui esse lugar, querido, e talvez tivesse medo de algo, essa noite você sair daqui cheio de coragem, cheio de ousadia, porque o verdadeiro amor do Senhor que flui do altar sobre a tua vida, ele lança fora todo medo. Você tem que sair daqui
cheio de Deus, cheio de Deus. Ele trouxe você até aqui esse lugar para encher a tua vida. Porque o inimigo, ele vai tentar, não, medo de não dar conta. Medo de não dar conta. Eita, é tão grande isso que Deus tem para mim. Será que eu vou dar conta? Você vai dar conta, porque Deus, ele vai te capacitar. Porque a capacitação, ela vem do Senhor. É Ele que vai trazer as estratégias, é Ele que vai trazer todas essas ideias. Ele vai levantar pessoas que possam te ajudar, te auxiliar, te apoiar. Não, pastor, talvez o medo de me decepcionar com as pessoas. As pessoas, em algum momento, pessoas poderão nos decepcionar, queridos, poderão sim. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo das decepções. Porque ainda que alguém venha nos decepcionar, Deus jamais vai nos decepcionar. Ainda que alguém venha nos decepcionar, mas outras pessoas não vão nos decepcionar, queridos. Eu já passei por muitas decepções. As pessoas já me decepcionaram, já. Mas você está aqui essa noite, queridos, porque eu não deixei decepção nenhuma me paralisar. Eu não fiquei parado diante das decepções. As pessoas que me decepcionaram, eu oro por elas, eu abençoo a vida delas, e eu passo então a acreditar, a confiar, a investir em outras vidas. Por isso que o Senhor trouxe você até aqui esse lugar. Eu não estou preocupado que alguém vai me decepcionar. Eu quero transbordar do amor de Deus sobre a vida das pessoas. Porque as decepções, talvez que alguém de repente venha fazer contra mim, isso tem a ver com o que ela é e não com quem eu sou. Quem está entendendo? Se alguém te decepcionar, querido, isso não vai fazer de você uma pessoa menos especial. Vai fazer de você uma pessoa ainda mais especial. Porque você tem enfrentado as decepções e não tem desistido de amar as pessoas. Jesus, ele foi traído, mas ainda assim ele não relutou em se entregar por mim, por você. Porque ainda que Judas tenha traído Jesus, mas Jesus, ele decidiu se entregar por amor a mim, por amor a você. Por isso nós estamos aqui. Nós não vamos decepcionar Jesus, queridos. Nós não vamos decepcionar Jesus. Olha para alguém aí, faz um coração e diz assim para ela: eu não irei te decepcionar. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo das frustrações. Não tenha medo das frustrações não, viu? Levanta e segue em frente. Segue em frente. Não tenha medo do que as pessoas possam de repente falar de você. O que as pessoas falam de você, não esquece isso. Tem a ver com o que elas são, e não com a pessoa especial que você é. Você é alguém muito especial para Deus. Você é alguém muito especial para mim. Deus, ele tem um projeto lindo para a sua vida. Deus, ele te ama como ninguém. Ainda que alguém venha te decepcionar, ele jamais irá te decepcionar. Ele jamais irá desistir de você. E para finalizar, queridos, enquanto você estiver transbordando de Deus, nada irá te faltar. Enquanto você estiver transbordando de Deus, nada irá te faltar. Quando nós olhamos para esse texto, ele diz o seguinte: olha, aquela mulher, ela pega aquela vasilha e diz aos filhos dela: vai lá, pega quantas vasilhas vocês conseguirem de todos os vizinhos aí. E do texto até diz assim: não poucas, ou seja, muitas vasilhas, pega lá. E diz que ela pega o vaso. Eita, não tem nenhum vaso. E ela começa a transbordar sobre aquelas outras vasilhas. E enquanto ela está lá transbordando, o vinho, o azeite acaba, gente? Não. Não. Enquanto ela está transbordando, não acaba. Enquanto ela transborda, não acaba. As vasilhas acabam. Aí ela pergunta ao filho dela:
Traga mais vasilha, mais vasilha. Não tem mais, todas as vasilhas estão cheias. E aí quando ele declara isso, o azeite para. Não parou porque acabou, parou porque não havia mais vasilhas para serem cheias. Essa noite, queridos, o Senhor, Ele vai transbordar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas nós precisamos entender que Ele vai fazer isso para que nós possamos transbordar sobre a vida das outras pessoas. Ele vai derramar-se sobre nós. Mas hoje, quando nós sairmos daqui, quando nós chegarmos na nossa casa, nós vamos ter que estar transbordando de amor. Nosso cônjuge, cadê minha amada, minha linda? Te amo, meu amor. Eu transbordo todo dia de amor pela minha esposa. Declaro meu amor por ela, não me canso. Porque quanto mais eu declaro meu amor por ela, mais eu sei, ele vem mais amor, aleluia. Mais ela me ama, os meus filhos. Quanto mais nós transbordarmos, queridos, quanto mais nós chegarmos nas nossas células e transbordarmos o amor de Deus sobre a vida das pessoas, elas se sentirem amadas, cuidadas, valorizadas, perceberem o quanto elas são importantes para Deus e para nós, o Senhor vai enviar multidões de pessoas para esse lugar. Quem deseja aqui ser amado, cuidado, respeitado, honrado, aleluia. Todas as pessoas que estão lá fora, elas também estão sedentas, desejando, clamando. Muitas estão nesse momento em casa, sabe como, queridos? Chorando num quarto, porque não têm sido amadas, porque não há pessoas que as honrem. Algumas estão sofrendo, sendo violentados, agredidos verbalmente ou fisicamente. Essas pessoas, elas precisam que alguém decida transbordar do amor de Deus sobre a vida delas. Porque tudo que Deus faz, Ele faz através de um vaso. Tudo que Deus faz, Ele faz através de um vaso. E é por isso que você está aqui essa noite. Porque você é um vaso nas mãos desse oleiro. Ele deseja te encher a tua vida, para que você possa transbordar sobre outras vidas, para que você possa transbordar na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, na escola, na tua rua, na tua vizinhança, no teu condomínio, onde você estiver. O Senhor, Ele deseja transbordar através da sua vida. Você deseja transbordar de Deus? Então fica de pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Vasos transbordando do amor de Deus. Abre o teu coração aí agora, porque o Senhor vai derramar sobre a tua vida, querido. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração. Não tenha medo. Então somente adore a Ele intensamente. Esse é o momento de você poder declarar para Ele algum vazio que há em você, que você deseja que seja preenchido. Seja qual for a área da sua vida, o Senhor está aqui nesse lugar e Ele deseja preencher o teu coração, preencher a tua vida, se derramar sobre você, porque Ele deseja, há um propósito específico de Deus. Por isso Ele trouxe você até aqui essa noite.